Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz e alegre por estar aqui na companhia deste paizão, Pastor Álvaro, sua família, esta gama de obreiros do Senhor. Eu estranhei o inverno de Uberlândia, garganta senti um pouquinho. Vindo de Cuiabá, a gente está aqui meio que no inverno, né? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. Mateus capítulo 28, de onde foi escolhido o tema desta escola bíblica, tão importante para a igreja dos nossos dias: mobilizar, conquistar e discipular. Quero chamar a tua atenção para a leitura dos versículos 16 a 20 de Mateus 28, quando o pronome todo, todas, todas e todos contido nestes versículos. E os 11 discípulos, já não eram mais 12, né? Partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns, infelizmente, duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se esta não é a base da igreja, se este não é o fundamento da igreja, nós não vamos encontrar outro em nenhum lugar. Que Deus vos abençoe, podeis assentar. Ontem, alguns dos irmãos que estão presentes aqui não estavam, e com a permissão do pastor Álvaro, eu gostaria de falar duas coisas sobre o trabalho do qual estamos retornando da missão na Itália. Por 26 anos, eu e a minha família estivemos na cidade de Siracusa, a mesma cidade que está aí na tua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 12. Quando o apóstolo Paulo, depois do naufrágio na ilha de Malta, 3 meses depois ele pega um outro navio mercante, e passa por Siracusa, e esteve ali 3 dias. Chegamos naquele lugar em 1998, sem conhecer uma só pessoa, e nos 26 anos, Deus nos concedeu 376 italianos batizados nas águas. Para nós, uma alegria imensa, mas um pouco de canseira, um pouco debilitados na saúde, porque foram anos muito pesados. Então, com a concordância do Ministério de Cuiabá, Mato Grosso, deixamos os nossos 2 filhos, que foram conosco adolescentes, hoje são pastores, constituíram família e estão lá trabalhando para o Senhor. Irmão Rodrigo me fez o favor de preparar umas fotos rapidamente, para os irmãos terem uma ideia. Este aí é o conjunto infanto-juvenil, aqueles que
vão ainda chegar à adolescência, né? Outra, um flash de um culto, onde os irmãos italianos estão louvando ao nome do Senhor. Essa foto de um pátio, ali está minha esposa, atento não só aos 4 netos, mas às crianças da igreja no período de férias. Aí está o Natal com as crianças da igreja. Aí está o círculo de oração, festividades. Aí está a foto de um dos batismos. Aí está a visita dos jovens no Etna. O vulcão Etna está a 73 quilômetros de Siracusa. Aí está uma parte do templo construído em 1.000 metros quadrados, onde Deus nos abençoou grandemente nesta construção, realizando tantos milagres em um terreno de 9.600 metros que a prefeitura nos deu por 99 anos. Daqui 99 anos, eu não sei o que é que vai ter nessa terra, né? Muito bem, um flash de um batismo, aquele à direita, meu filho mais velho, pastor Vinícius, que assumiu a presidência da igreja com a concordância de 100% dos membros. Um outro batismo, peguei algumas assim, esparsas, porque é um momento de glória para a igreja, quando a gente vê aqueles que evangelizamos, discipulamos, e ali não é tão veloz como aqui. Nós temos muitas pessoas convertidas que passam de um ano de discipulado para sentir-se responsável pelo batismo, porque o nosso trabalho foi sempre de responsabilizar eles e não nós por aquilo que estavam passando a fazer como membros do corpo de Cristo. Aí um flash da evangelização, quando para ter um aparelho de som em praça precisa tanta coisa, então a mocidade evangeliza com cartazes durante 2 meses e meio, 3 meses de verão, porque depois o inverno é tanta chuva e fica difícil o trabalho em praça pública. Um outro detalhe de um outro batismo, aí a maioria jovens. Aí está uma foto panorâmica do que é a igreja, não parece igreja, mas não era para parecer mesmo, feita apositamente. À direita, embaixo, a ilha. Siracusa está na ilha da Sicília, e a ilha de Ortígia está ligada à cidade de Siracusa. E aquela à esquerda é a parte interna da igreja, com 432 cadeiras de espaço. Deixo aqui o meu pedido de oração pela igreja de Siracusa, pelos filhos que certamente vão lutar para a continuidade do trabalho, porque eles me ajudavam e agora estão na cabeça da ponte para prosseguir o trabalho que o Senhor nos confiou. O nome deles, pastor Vinícius e pastor Marcelo. Amém? Mobilizar, conquistar e discipular. Com a vossa permissão, quero fazer uma parêntese, um pouco fora da apostila, porque acabei falando mais de missão do que de outra coisa neste simples escrito. Esta manhã tive uma visão do Éden, coisa muito interessante. Fui para a Bíblia e aqueles 3 primeiros capítulos do Gênesis, se Deus fosse declarar todos os detalhes do Jardim do Éden, uma Bíblia inteira, eu tenho certeza
que não seria suficiente. Muita coisa extraordinária foi feito para o homem naquele jardim. E é interessante que no jardim do Éden não tem folha seca, não tinha dejetos, não tinha lixo, não tinha nada que pudesse ser reprovado no passeio que Deus dava cada dia naquele lugar, e depois sentava, ou em pé mesmo, falava com Adão e Eva. Então eu imaginei, já pensou a gente chegar em casa do trabalho, sentar no sofá, e daí a pouco Deus senta no outro, e bate um papo com a gente, e a gente conta como foi o dia, e ele conta quantas galáxias ele visitou naquele dia. Seria qualquer coisa de maravilhoso. Estou vendo ali Lorimar, meu parente, Deus te abençoe. Mas esta coisa acabou rapidamente, não sabemos com quanto tempo, mas a minha atenção foi chamada para a maldição que a desobediência de Adão e Eva provocou. E quando eu cheguei na leitura do capítulo 3, Deus amaldiçoa primeiro a serpente, condenando aquele animal a rastejar-se e a comer do pó da terra por toda a sua vida, como nós conhecemos hoje. A mulher, infelizmente, recebe uma maldição, porque agora tem que dar à luz com dores, e não poucas dores, muitas dores. E quando chega a vez de Adão, eu imaginei, irmãos, e me permita transmitir para vocês esta imaginação. Adão viu a maldição, ouviu a maldição que caiu sobre a serpente, ouviu a maldição que caiu sobre Eva, e agora é a vez dele. E ele imagina: o que vai ser de mim agora? Estou imaginando, ajuda-me, por favor. E quando Deus pronuncia a maldição diante de Adão, ele não amaldiçoa o homem. A maldição passa assim na cara dele e vai para a terra. E porque você desobedeceu, a terra onde apoia os teus pés será maldita. Meu Deus! E eu fiquei remoendo e pensei, Deus não podia tratar com Adão sobre o seu erro. Adão não era capaz de corrigir o seu pecado. Adão não tinha nada para fazer senão esperar algo forte, tremendo e extraordinário da parte de Deus. Mas ele não é amaldiçoado, mas a terra onde apoiava os seus pés. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e é o peso que nós carregamos até hoje. Por que não vem exigido de Adão o preço do seu pecado? Porque Deus tinha em mente um segundo Adão, que este sim seria capaz de resolver o problema, não Adão que estava ali diante dos seus olhos.
E lá na frente tinha que nascer da mulher que pisaria na cabeça da serpente e seria capaz, aos olhos de Deus, de resolver o problema do pecado. Adão não era capaz. Ainda que Deus o fizesse voltar ao pó da terra e o criasse de novo, o problema não estava resolvido, porque a ofensa era tremenda. O que mais? Para contar o evangelho de Jesus Cristo, criado no coração de Deus antes da fundação do mundo. E eu guardei isto com força. Adão, como nós, não era e não somos capazes de resolver o problema do pecado. Foi preciso nascer o segundo Adão, nascer da virgem, para resolver o problema de Adão e o problema meu e teu, da comunhão que Deus sempre desejou ter conosco. E aí entra a igreja, que vai mobilizar, que vai se mexer para anunciar ao mundo que Jesus Cristo trouxe um reino para a terra, um reino grandioso. Somente o livro de Mateus fala 57 vezes de reino, mas um reino tão grande que não podia estar somente com 11 homens e algumas mulheres que tinham conhecido a Cristo naqueles dias, naqueles 3 anos e meio de evangelização e trabalho do Senhor. Aquele reino precisava e precisa ser cheio. E esta é a nossa responsabilidade. Jesus, em Marcos capítulo 16, desaprova os discípulos porque eles tinham sido incrédulos. Não creram em Maria Madalena, que ele tinha ressuscitado. Não creram nos discípulos que voltaram de Emaús, contando ao povo que Jesus, que ele tinha sido visto por eles. Jesus os desaprova, porque a incredulidade é destrutiva. Todas as vezes que se manifesta em nós uma vírgula de incredulidade, tem alguma coisa que acaba sendo destruída, porque a incredulidade abate, diminui e cancela a fé com a qual nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Aqueles homens incrédulos, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas a confiança de Jesus não estava neles. A confiança de Jesus estava nele mesmo, em Jesus. Porque ele diz: vai, e eu vou estar convosco todos os dias. Eu vou colaborar com vocês. Eu vou fazer aquilo que vocês não são capazes. Eu vou estar de prontidão até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês todos os dias. E vocês não imaginam como a gente prova esta promessa de Deus no campo missionário. Contei aqui ontem um testemunho que tocou muito toda a igreja de Siracusa. Um dia, sábado de manhã, oração de consagração, entra na igreja uma senhora e uma moça, que vimos que era sua filha. Aí no final, me apresentei a elas, e ela disse: padre, é o que eles sabem,
Eu tenho um problema e estou em procura de ajuda. Eu tenho uma filha casada, mãe de um filho, que de repente se juntou a um grupo de moças lésbicas e desapareceu. E nós estamos muito preocupados, a família está em desespero, e nós fomos em todos os macumbeiros da cidade, e olha que lá tem tantos. Não pense que é só Brasil e Minas Gerais. Não, pastor Cafelista, que tem essas coisas. Siracusa é cheia de macumbeiros. E ontem nós fomos na casa de uma tia que é das melhores. Ela dizia assim. Aí ela disse, olha, eu não posso fazer nada não, mas eu conheço um povo que pode ajudar vocês. Deu o endereço, rua e número da igreja. E por isso nós estamos aqui, para ver se o senhor pode fazer alguma coisa. Quem sabe um passe de mágica, né? Tudo estava resolvido. Então nós conversamos com ela, pedindo que ela frequentasse a igreja, porque Deus tinha poder, tem poder para resolver situações dessa e muito mais. E foram 2 anos de oração e jejum da igreja. Neste tempo, os pais da moça e o marido que tinha sido abandonado se converteram, se batizaram, batizados no Espírito Santo. E depois de 2 anos vimos a realização da obra de Deus naquela moça. E hoje ela está lá, firme nos pés do Senhor. E no dia da despedida, o filho dela, um menino de 10 anos, veio até mim e disse, pastor, mas quando eu me batizar, o senhor vai voltar aqui para fazer o meu batismo. Aquilo que você não pode fazer, lembre-se de uma coisa, nós temos um cooperador por excelência. O Senhor é o nosso cooperador, é Ele que coopera conosco, não nós com Ele. A nossa obrigação é levantar o pé do chão e dar o primeiro passo, como fez Abraão quando foi chamado e mandado em missão, porque Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. E entre mobilizar, que a igreja tem tantos métodos, existem tantos livros, tantos ensinamentos de como a igreja se mobilizar. E nestes 26 anos eu pude, porque começamos do crente número 1. Nós provamos todos os métodos, evangelização de rua, de porta em porta, de casa em casa, folhetos, mas nada funciona na Itália como o tu per tu, quer dizer, um trazendo o outro. E quando aferramos esta realidade, as coisas começaram a dar mais velocidade. Velocidade. A mobilização, o serviço humano, um caminhão de som, um programa de rádio, uma evangelização de praça. Todos estes são métodos em que a igreja se mobiliza, em que a igreja sai das 4 paredes e deve sair mesmo, e vai para fora, vai para a rua, trazer para dentro os pecadores. E estas conquistas, da qual fala o título, ou o título da escola, o tema da escola, entre mobilizar e conquistar, muitas vezes tem uma distância, porque não são todos os alcançados, todos aqueles que ouvem a palavra, que serão conquistados. Mas eu quero insistir numa coisa nesta noite, que é a última palavra deste tema,
que é discipular. E desta visão do Éden de manhã, Deus me deu a continuidade da seguinte palavra: o Éden era maravilhoso, era belo, não tinha nada, nenhum dejeto, não sei como era a digestão de Adão e Eva. No Éden não tinha sujeira, mas tinha uma prova. Não tinha nada de negativo, mas tinha uma prova. A prova era a fruta, o fruto daquela árvore que o Senhor tinha determinado, ou pedido, ou aconselhado que eles não comessem, senão alguma coisa fora do normal aconteceria. E esta palavra prova, ela nos acompanha em toda a nossa vida. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: seja um obreiro aprovado. E quem é, amados irmãos, que é aprovado, senão aquele que vence a prova? E muitas vezes, neste trajeto de 26 anos que vivemos provas terríveis, que eu não gosto de contar nas minhas mensagens, e a gente pergunta: mas Deus, nós estamos no lugar que Tu nos indicaste, nós estamos no lugar que Tu mandaste, estamos trabalhando 24 horas por dia, por que nos vêm estas provas? E a gente conclui que sem prova nós não vamos ser aprovados. Para sermos aprovados, nós precisamos de provas, e nós passamos por elas, e muitas vezes nos traz uma carga quase maior do que aquilo que nós pensamos que podemos suportar. Mas a Bíblia promete que Deus não permite que a prova seja maior do que a nossa força. Algumas provas vão nos acompanhar a vida inteira. O espinho de Paulo, não sabemos exatamente o que é, mas Paulo, que era acostumado a receber imediatamente respostas das suas orações, por 3 vezes ele pediu, e o Senhor deu uma resposta que serve para mim e serve para você. A minha graça te basta. Então, na prova, nós não precisamos de outra coisa, senão a graça de Deus, para sermos vitoriosos, e no final da carreira, sermos um obreiro, uma obreira aprovados nas provas que o Senhor permitiu que tivéssemos na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo nos ensina. Imagine os irmãos, ele estava na Judéia quando recebeu a ordem de Deus para se apresentar ao imperador romano. Paulo entendeu o ide mais uma vez, e ele entra em um navio que tinha 200 e tantas pessoas, um centurião. Centurião significa comandante de 100 soldados, que estes comandos saíam de Roma, iam para as províncias do Império Romano, trabalhavam 6 meses e depois voltavam para casa, descansavam um período e depois viajavam para outros lugares. E ali dentro daquele navio tinha um centurião com 100 homens, os que trabalhavam no navio e outros condenados. E começa a viagem. E de repente a Bíblia nos revela um nome: Euroaquilão. Nome de 2 tempestades.
Euro, a tempestade que descia da Europa a caminho da África. E Aquilão, uma tempestade que vinha, que subia da África a caminho da Europa. E as duas tempestades se encontram. E quem é que estava ali embaixo? Quem é que estava ali embaixo? No encontro de duas grandes tempestades. Um homem vivendo em obediência. A obediência não cancela a prova. A obediência resolve muita coisa, mas não cancela o caminho que Deus determina para nós. E a Bíblia diz que por 14 dias, aqueles marinheiros junto com Paulo não viam o sol. Imagine os irmãos, um navio navegando sem estrelas, sem ver nada, estão perdidos em alto mar. Tanto que precisam jogar as mercadorias, os aparelhos de navegação, tudo. E daí a pouco, o navio se espedaça. E alguns chegam a Malta, que está a 4 horas de navio de Siracusa. Alguns agarrados em madeiras, outros a nado. E quem sabe, Paulo diz, quem sabe esta é a última prova antes que eu chegue em Roma e me apresente ao imperador. E quando ele está catando alguns gravetos lá, para fazer um pouco de fogo, porque ele preocupava com os demais, eis uma serpente que pega na mão dele, e o povo da ilha diz, olha, esse é condenado mesmo. Não morreu no naufrágio, vai morrer envenenado pela cobra. E passa 1 hora, e passa 2 horas, e passa 3 horas, e nada, Paulo está em pé. Aí Deus pega a prova e transforma em bênção. Porque toda a ilha veio ver um que nem o veneno da cobra conseguia matar. E ele evangeliza, e ele ora, e ele cura os enfermos. E daqui 3 meses, é o Saulo que está ali? Deus te abençoe. E daí 3 meses, um outro navio mercante, já com os mares bem calmos, pega de novo os mares, a viagem para Roma, passa em Siracusa, fica ali 3 dias, passa em Puteoli, Régio Calábria, e chega a 3 Vendas, onde alguns irmãos estavam esperando ele. E aí, na última carta que ele escreve a Timóteo, ele diz algo tão importante. Eu concluí a minha carreira. Eu guardei. O que ele guardou? Uma fé muito provada. Aleluia. E esta madrugada eu me perguntei, o que eu tenho guardado? Combati, acabei e guardei a fé. O que é, meus amados irmãos, que nós temos guardado? Dinheiro no banco, luxo no nosso viver, que não tem nenhum pecado, mas não podemos esquecer que a obra de Deus é feita daquilo que Deus nos deu de antemão. Que tenhamos a nossa fé guardada, não obstante as provas. Porque no meu pequeno mundo, o que eu tenho visto é igrejas que fazem tanto na evangelização e fazem quase nada no discipulado.
Porque se você evangeliza bem, mas discipula mal, você vai ter muitos crentes na igreja, não para administrar os crentes, mas as suas crises. Esta família que eu acabei de contar o testemunho, irmãos, são colaboradores, todos estão presentes na igreja, todo dia, toda hora, dispostos a tudo. O pai daquela moça é um grande construtor, nos ajudou muito no final daquela obra, porque a prova que eles passaram foi forte, e o discipulado debaixo de sofrimento é um discipulado que entra pelos poros, se não entra pelos ouvidos. Então, nós precisamos procurar o máximo de excelência naquilo que é discipulado, preparar aqueles que foram conquistados para enfrentar a vida cristã, porque a vida cristã é feita de provas. E as provas não é só na minha vida, não é só na vida do pastor Álvaro e de todos estes obreiros. As provas estão na vida de todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador, porque Ele tem direito de nos provar e de provar a nossa fé. Por isso que Paulo fundava uma igreja, mas não tinha muita pressa de correr de lá. Ele preparava alguns em um discipulado completo, porque ele sabia que outros viriam e precisaria do mesmo ensino, para terem os pés no chão e não ter a religião cristã, ainda que esse termo religião não gosto, por uma opção a mais entre todas aquelas que existem por aí. Comentávamos hoje no almoço, a religião que mais cresce na Europa hoje não são os muçulmanos, porque os muçulmanos entram lá já convertidos ao islamismo. O número de conversão ao Islã na Europa é quase zero. A quantidade são que vêm já dos países deles, fundados no islamismo. Mas a religião que mais cresce é o budismo. É incrível, no meio da sociedade. Lá no norte, onde Lorimar viveu, sabe quanto é difícil a evangelização, quanta blasfêmia escritas nos muros da cidade. E o budismo vai avante, porque não exige nada e não fala de prova. Não fala de prova. Budista não é provado, porque não tem nenhuma promessa para o futuro. Vai ser provado por quê? E eles estão abraçando uma fé estranha, que não vai dar nenhuma garantia para a eternidade. Mas nós temos a palavra da cruz, acompanhada pelo autor e consumador da nossa fé. É Ele que vem junto. E não se diverte com a minha prova e com a tua prova. Ele está conosco, colaborando dia a dia, sem temer o mal. É o coração do crente que está ligado ao Senhor. Mobilizar, conquistar e discipular. Quem sabe desta escola bíblica, eu estive vendo material do pastor Messias, coisas muito interessantes. Vai ter muita aprendizagem estes dias. E quando nós falamos de um povo sem discipulado,
me vem à memória a história dos morávios. Sei que muitos irmãos aqui já leram alguma coisa a respeito. Na Moldávia, a perseguição aos pentecostais era tremenda por parte da Igreja Católica. E diz um livro biográfico que, quando os pentecostais terminavam o culto de manhã, porque o culto é de manhã, especialmente onde tem frio, e as missas dos católicos, um ia para a frente da casa do outro, desafiá-los, dizendo que eles estavam errados nisso, naquilo outro, e muitas vezes aquelas brigas terminavam em tapa, em violência. E o conde Zinzendorf se converteu ao Senhor em todos os termos, dentro de uma exposição de quadros, onde tinha uma frase: Jesus morreu por você, o que você faz por Jesus? Foi suficiente. Não ouviu nenhuma pregação, leu naquele quadro e foi para casa transformado. Mas sabendo da situação da igreja na Morávia, que não eram discipulados, porque se discipulados não podiam fazer aquilo, brigarem entre si, de chegar aos tapas, querendo ter razão de um lado e razão do outro. Ele que na Moldávia, na Boêmia, tinha muita terra, norte da Alemanha, ele começa a convidar estes morávios para vir para suas terras, e ele começou a dar terra para aquela gente, e ele fundou uma igreja que era baseada naquilo que nós estamos estudando nesta escola bíblica. Ele queria uma igreja onde tivesse unidade no discipulado, onde todas as pessoas eram iguais. Tanto que ele coloca o nome na igreja, a Igreja dos Irmãos Unidos, que existe ainda hoje em tantos lugares do mundo. A base da Igreja dos Morávios falava muito de piedade, de unidade cristã, e isto aí resultou em missões. Diz a história que aqueles irmãos começaram uma reunião de oração, 24 irmãs de dia e 24 irmãos de noite, orando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e chegou a um século de oração ininterrupta. E os cultos eram maravilhosos. O pastor da igreja recebia de Deus ordem: precisa mandar alguém para a Groenlândia. E o pastor interrompia a oração e dizia: irmãos, Deus me está pedindo que alguém dos nossos precisa ir para a Groenlândia. E neste testemunho diz que Craig, sobrenome muito difícil, se levanta, um homem que vivia sozinho já com uma certa idade, disse: irmãos, me deem sapatos que sejam capazes de andar no gelo, eu estou pronto para ir para a Groenlândia. E anos depois, as notícias chegaram, ele morreu lá no gelo, mas deixou uma igreja potente, debaixo do poder do nome do Senhor Jesus. Perguntavam aos que estavam se preparando para ir para missões: o que é que vocês estão indo fazer? E eles respondiam: nós estamos indo buscar os frutos que pertencem ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Que definição simples e maravilhosa. O que eu estou indo fazer nas missões? Estou indo buscar frutos. Para quem? Para o Cordeiro que foi morto.
que pagou o preço destas almas. Jovens se vendia a companhias de terra como escravos para evangelizar os escravos em terras longínquas, em que sabiam que nunca mais iam voltar para casa. Em um dos livros de John Wesley, ele conta o dia que ele se converteu ao Senhor. Ele já era um diácono, ele já tinha feito teologia, estava viajando para os Estados Unidos para pregar nos Estados Unidos. E naquele mesmo navio tinha um grupo de morávios, de jovens, que tinham tido uma chamada para evangelizar os índios do Arizona. Em alto mar, uma grande tempestade, este navio balançava para todos os lados, e John Wesley, morrendo de medo, não queria morrer, e ele olhava para aquele grupo de jovens morávios, e eles todos tranquilos, lendo a Bíblia, cantando ao Senhor, e diz ele, no seu testemunho, que ele correu para o seu camarim, dobrou o seu joelho e disse: Senhor, faz de mim um crente. Aleluia. Aleluia. Deus está esperando, amados obreiros do Senhor, este último esforço de discipular bem. De discipular bem. Muitas vezes o missionário, na pressa de mandar relatório para a sua igreja, batiza gente de qualquer maneira. Não estão preparados na palavra, não conhecem os fundamentos da Escritura para vencer as provas que virão. Mas quando aquela pessoa foi bem discipulada, ele vai dar um fruto, e este fruto glorifica o nome do Senhor Jesus. E aí, na apostila, no capítulo do discipulado, eu falo de um livro muito recente, se chama O Discipulado pela Contemplação. E este livro me tocou muito, porque é um tema que eu amo, o discipulado. Está aí na página 10. O 10 na minha, não sei se na apostila também é 10. Desculpa, pastor. 14. Ok. Que a minha estaria diferente. Este autor trata com muita propriedade. Eu aconselho os irmãos que desejam compreender o que é o verdadeiro discipulado a ler este livro. Ele afirma que Deus deu muitos meios de graça, que nos permite descobrir e contemplar sua beleza, mas podemos facilmente ignorar o poder dessas práticas, porque elas podem parecer muito ordinárias. E ele pega Salmo 24:4, palavra de Davi, e diz assim o salmo e o versículo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para cumprimentar os irmãos, para abraçá-los, para comer um pãozinho de queijo com café de vez em quando. Não, o salmista diz: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. A contemplação do Senhor é a melhor arma para o discipulado. Quando nós conseguirmos fazer aquele novo crente contemplar a beleza de Jesus e enamorar-se dele, aquele é um discípulo que está pronto. E Davi demonstrou isso na sua vida.
20 anos a arca ficou na casa de Abimeleque. E nós sabemos que aqueles 20 anos não aconteceu nada de especial naquela casa. Por quê? Porque aquela casa não era preocupada em contemplar a beleza do Senhor que se manifestava na arca do concerto. Daí a pouco aquela arca vai para a casa de Obed-Edom. E em 3 meses, não 20 anos, revolucionou a casa de Obed-Edom. A mulher não podia ter filho, teve filho. As terras que não produziam nada, começou a produzir. E daí Davi se enche de inveja. E diz, não, a arca não pode continuar lá na casa de Obed-Edom. Nós precisamos buscá-la. A primeira vez, alguém tentou segurar a arca tocando na carroça, que não era o meio de transporte bíblico para aquele instrumento tão grande, e morre, Uzá morre. Davi sabia daquilo, então agora ele se prepara e vai com os levitas buscar a arca, preparado com os varões, tudo o que era necessário. E diz a Bíblia, olhe quanta atenção, a contemplação da glória de Deus é importante. Diz a Bíblia que a cada 6 passos dos transportadores da arca, eles paravam, sacrificavam animais, cantavam hinos de adoração, e de novo, sabe quantos quilômetros eles caminharam desse jeito? 51 quilômetros em distâncias de hoje. Não sabemos naquela época quanta. Então, quantos 6 passos eles deram? Mas o coração de Davi não queria contemplar a arca sozinho, a glória do Senhor sozinho. E a arca chega em Jerusalém. E lá estava construído um tabernáculo, não aquele tabernáculo de Moisés, fechado com 4 paredes. Agora o tabernáculo é aberto e todo o povo pode vir para adorar a beleza do Senhor. E diz a Bíblia que se juntaram 4.000 cantores e 288 maestros que cantavam e tocavam hinos de adoração dia e noite. Eu quero estar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura. E eu tenho certeza que você, amado irmão, você, amada irmã, está preparado para levar os novos discípulos a este estado, com um desejo ardente de contemplar a beleza do Senhor, em modo que as provas não vai tirar ninguém do caminho da fé. Que Deus vos abençoe ricamente. E eu retorno para Cuiabá muito agradecido ao Senhor. Gostaria muito de ficar esses dias e participar como aluno dessa escola, mas alguns compromissos nos esperam e a gente precisa estar de volta. Gostaria de orar com vocês. Por favor, vamos ficar em pé. Vamos nos lembrar que o cenáculo não está fechado. O cenáculo está aberto. De onde os discípulos receberam fogo, graça, para realizar a obra de missões. E todas as vezes que nós precisarmos, nós sabemos onde ir para recarregar as nossas baterias, para continuar o ID de Jesus.
Agradeço mais uma vez ao pastor Álvaro e toda a sua equipe, em nome de Jesus. Pai querido, te rendemos graças e adoração, porque a tua palavra é vida para as nossas almas. A tua palavra é uma riqueza indizível, é uma riqueza indispensável, é uma riqueza que sustenta os nossos passos, as nossas almas, na retidão do teu Espírito e do caminho que tu traçastes para nós. Senhor, as provas das quais tu permite na nossa vida, tu sabes bem quais são as razões e os propósitos delas. Nos ajude a vencer e o dia final guardar a nossa fé, porque a isto tu nos chamaste. Continue abençoando esta igreja, este ministério e cada um daqueles que te servem, no nome de Jesus Cristo.